Programa Palavra de Fé, um oferecimento Melani Produções, fotos, filmagens e álbuns de luxo. A paz do Senhor a todos os nossos irmãos do programa Palavra de Fé. Estamos chegando mais uma vez para compartilharmos a Palavra de Deus. E a nossa expectativa é de que Deus seja bênção na sua vida. Hoje eu quero falar dentro do seguinte tema: a maior prioridade de um discípulo. Deus vai nos ensinar que nós temos uma missão e nós precisamos saber qual é a nossa missão. Fique conosco. Deus tem uma palavra para o seu coração. Vamos fazer a leitura do capítulo 10 de Lucas, Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo 10, versículo 1 diz assim: E, depois disso, designou o Senhor ainda outros 70 e mandou-os adiante da sua face, de 2 em 2, a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. Baseado nesse texto, eu quero falar-lhes dentro do seguinte tema: a maior missão de um discípulo. A maior missão de um discípulo. Esse capítulo, capítulo 10 de Lucas, mostra o chamado que Jesus fez aos discípulos. A priori, a gente percebe aqui que são 70 discípulos que são separados para que, em dupla, de 2 a 2, fossem anunciar o Evangelho de Jesus. E a gente precisa compreender, acima de tudo, até porque o texto deixa com muita clareza, qual é a expectativa de Jesus com relação aos seus discípulos. Então, quando eu olho para esse capítulo, eu aprendo que não é só o apóstolo que deve cumprir o seu chamado. O discípulo também. Então, discípulo, é bom que a gente defina, para a gente saber o que é que Jesus está pedindo a estes discípulos. Discípulo é aquele que incondicionalmente segue os ensinamentos do seu mestre. Isso é um discípulo. Naquela época, além dos 12 apóstolos, não é? Havia muitos outros seguidores ocasionais de Jesus. Em alguns havia sinceridade, em outros mero interesse material, como infelizmente ainda acontece nos dias de hoje, não é? Mas havia aquelas pessoas que de fato estavam comprometidas com o seu Senhor. Então, discípulo é isso. Discípulo é aquele que tem prazer em seguir os ensinamentos do seu mestre. Nós temos um mestre, e o nosso mestre é Jesus. Mas o que eu quero mostrar, e a partir do texto explicar, algumas particularidades que eu acho que são verdades interessantes para a gente compartilhar. Então veja, vamos do começo. O versículo começa assim, ó: E, depois disso o quê? O que aconteceu para que Lucas pudesse aqui registrar que Jesus deu uma ordem para 35 duplas, de 2 a 2, ou seja, de 70 pessoas, para sair fazendo um trabalho missionário. Depois disso, é respondido pelo capítulo 9. Porque no capítulo 10, Jesus está fazendo uma chamada para os discípulos. Mas no capítulo 9, ele está separando e dando a missão dos 12. Ele está comissionando os apóstolos. Pedro, Tiago, João, todos os apóstolos que foram separados, né? Inclusive, a princípio, Judas Iscariotes, que depois morreu, porém, que também foi chamado. Então, esses homens foram chamados. Então, o que eu aprendo aqui? Que a missão
a missão, ela não é apenas para os apóstolos. Então vamos mostrar aqui algumas coisas. Se você ler Mateus capítulo 10, olha, eu estou lendo Lucas, mas se eu ler capítulo 10 de Mateus, que vai falar do mesmo assunto, né? Ele vai dizer o seguinte, eu quero fazer menção aqui para você compreender a linha de raciocínio. O versículo de número 1 do capítulo 10 de Mateus, diz, chamando seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem e para curarem toda a enfermidade e todo o mal. O que Jesus está fazendo? Jesus está chamando, mas Jesus também está qualificando o seu quadro de apóstolos. Ele está dando poder para que esses apóstolos tenham autoridade sobre os espíritos imundos, sobre os demônios e inclusive sobre as enfermidades. Isso é extraordinário. Então a primeira coisa que eu aprendo aqui é que Deus conta com os apóstolos, mas também conta com os discípulos. Então, baseado nisso, eu posso compreender que o chamado não é apenas para um pequeno grupo. O chamado é para todas as pessoas que se qualificam como discípulos. E aí vem a primeira pergunta. Você se considera um discípulo de Jesus? Você se sente discípulo de Jesus? Você segue Jesus? Você é um seguidor incondicional que foi discipulado e, acima de tudo, para seguir o seu Senhor, o seu Mestre? Porque se você é discípulo do Senhor, você tem uma missão. Assim como Jesus está aqui dando uma missão no capítulo 10 de Lucas, você, eu, nós também temos uma missão. Então, a expressão depois disso é que depois de chamar os apóstolos, depois de qualificar o ministério pastoral, vamos assim dizer, né, o apostolado, ele agora está chamando os demais. Depois disso, designou o Senhor ainda outros. Percebe a expressão? Outros, 70, e mandou-os adiante da sua face, de 2 em 2, e todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. Então, Jesus chama os apóstolos e depois chama os discípulos, para que eles também fossem na frente, preparando o caminho que o próprio Jesus ia passar. Vamos fazer um intervalo comercial e, na sequência, a nossa mensagem, o nosso tema, a maior prioridade de um discípulo, terá continuidade. Um minuto só e já volto com o programa Palavra de Fé. Eu quero fazer um convite ao amigo do programa Palavra de Fé. Eu quero te convidar para um culto da Igreja Assembleia de Deus. Toda quarta, toda sexta e aos domingos nós temos cultos nas nossas congregações. Nós temos mais de 50 igrejas espalhadas por toda a cidade de Franca. Na sede, na rua General Osório, no bairro Estação, número 555, nós estamos lá às terças, às quintas e aos domingos. Você será muito bem recebido em uma das nossas igrejas. Venha fazer-nos uma visita. Estamos de volta com o programa Palavra de Fé. Nós estamos ministrando o capítulo 10 de Lucas, o Evangelho de Jesus, e o tema da mensagem é a maior missão de um discípulo. Eu encerrei o primeiro bloco dizendo que assim como Deus chamou os apóstolos, Ele também chamou os discípulos. E a primeira verdade que eu coloquei aqui é que Deus conta com os apóstolos, mas Ele também conta com os discípulos. Essa é a primeira verdade. Mas vamos para a segunda. Qual é a segunda que o texto esclarece? Há no versículo 1 a expressão,
e enviou e mandou, enviar ou mandar aqui é a mesma coisa, adiante da sua face, de 2 em 2, a todas as cidades e lugares onde ele havia de ir. Então, qual é a segunda verdade que eu quero aqui compartilhar? Jesus manda os discípulos na frente dele. É preciso lembrar que Jesus estava aqui ainda na terra, no seu ministério pastoral. Só que antes de ir na cidade, Jesus manda os discípulos. É interessante isso aqui. Jesus manda-os na frente, o versículo diz isso. E os mandou diante da sua face. Né? Então, o que esse texto me ensina? Ensina que Jesus quer que naquela cidade que ele for entrar, você entre na frente. Por quê dessa pergunta e por que dessa afirmação? Por que Jesus mandou aqueles discípulos na frente? Ele queria que as pessoas fossem participantes do poder que ele estava designando para os seus apóstolos, para os seus discípulos. Jesus queria compartilhar da missão da evangelização. É preciso lembrar que Jesus teve 3 anos e meio apenas de ministério, não é? Terreno, para preparar um grupo de pessoas para que depois eles dessem sequência à grande obra. Então Jesus está aqui treinando. Jesus está aqui qualificando e mandando os discípulos na frente para eles abrirem caminho para que você tenha a oportunidade de ser participante daquilo que ele quer fazer na vida das pessoas. Então, para que a luz do Evangelho, guarde isso, para que a luz do Evangelho de Jesus entre numa casa, entre numa tenda, entre em um ambiente familiar, você precisa ir lá. Você precisa ir lá. Nós precisamos ir lá. Então, qual é a missão do discipulador? É fazer discípulo. Qual é a maior missão do discípulo, dentro do tema que estamos compartilhando? É fazer outro discípulo. Essa é a verdade. Qual é a minha maior missão como discípulo? Fazer outro discípulo. E fazer outro discípulo é fazer com que uma pessoa consiga servir a Jesus da forma que eu sirvo. Isso é discipular. E tudo começa com a evangelização. Você começa a mostrar Jesus, você começa a compartilhar Jesus, você começa a falar, você começa a dar testemunho de Jesus para uma pessoa. E daqui a pouco essa pessoa se interessa por Jesus. E você começa a evangelizá-la. E quando não, você está discipulando essa pessoa. E esse discipulado é de fundamental importância para que a pessoa tenha conhecimento de Jesus. Então a primeira grande verdade é que Jesus conta com os apóstolos, mas também conta com os discípulos. A segunda é que Jesus quer entrar numa casa, mas ele quer que você vá primeiro. E aí vem a segunda pergunta: você tem ido? Ou você é daqueles que não evangeliza, você não tem preocupação em fazer conhecidas as boas novas ao seu semelhante? Jesus nos chamou com essa missão, queridos. E eu faço questão de dizer a você que a maior prioridade nossa aqui na terra é anunciar Jesus, é comunicar Jesus, é falar do Evangelho, é mostrar o amor de Cristo, é com alegria, com entusiasmo, mas acima de tudo com humildade. Você compartilhar o Evangelho, porque é o Evangelho que muda a vida das pessoas. Essa é a segunda grande verdade do texto. Mas tem uma terceira que eu também quero destacar. Qual é? A terceira verdade está no versículo de número 3. Olha, eu vou ler o 2, depois o 3. E dizia-lhes: grande é, em verdade, a seara, mas os obreiros são poucos. É pouca gente que se dispõe para fazer a obra. Mas os obreiros são poucos. E aí ele fala: rogai, pois, ao Senhor da seara que envie obreiros para a sua seara. Deus está chamando pessoas. Quem sabe Deus está fazendo um chamado para você, para que você seja um comunicador de boas novas, para que você seja um discipulador, para que você possa ser um evangelizador, para você comunicar as boas novas que mudam, que transformam as pessoas. Mas o versículo 3, ele vai dizer o seguinte: ide, eis que vos mando como cordeiros ao meio de lobos. Jesus está dizendo:
vá. E a palavra ide é uma determinação, não é uma opção. Deus está dando uma ordem imperativa. Vá, ide, ide. E aí vem a expressão, somos enviados como cordeiros no meio de lobos. Aqui eu preciso fazer uma observação para entender o texto. Deus nos manda como cordeiro para meio de lobos, mas Ele não nos manda desprovidos. Não manda. Veja aqui, o mesmo poder que Deus confere aos apóstolos, Ele confere aos discípulos para a execução da tarefa. A mesma autoridade, né, que Ele deu para os apóstolos, Ele está dando para os discípulos, porque a missão é difícil, é como se fosse cordeiro no meio de lobos. Então precisa estar protegido por Deus, pelo Senhor Jesus. Eu preciso fazer um intervalo comercial e na sequência nós vamos pavimentar a conclusão dessa mensagem que tem como tema a maior missão de um discípulo. 1 minuto só e já volto com o programa Palavra de Fé. Eu quero fazer um convite ao amigo do programa Palavra de Fé. Eu quero te convidar para um culto da Igreja Assembleia de Deus. Toda quarta, toda sexta e aos domingos nós temos cultos nas nossas congregações. Nós temos mais de 50 igrejas espalhadas por toda a cidade de Franca. Na sede, na rua General Osório, no bairro Estação, número 555, nós estamos lá às terças, às quintas e aos domingos. Você será muito bem recebido em uma das nossas igrejas. Venha fazer-nos uma visita. Estamos de volta com o programa Palavra de Fé. Eu estou falando dentro do tema a maior missão de um discípulo. E eu encerrei o segundo bloco dizendo que Jesus nos manda, no versículo 3 do capítulo 10 de Lucas, dá a informação de que nós somos enviados como cordeiros ao meio de lobos. Então aqui eu coloquei a primeira verdade, é que Deus manda cordeiros para o meio de lobos, como cordeiros ao meio de lobos, mas Ele nos qualifica, Ele nos dá poder. E aí tem uma segunda verdade, né, que eu quero que você saiba, porque essa é a missão. Ganhar uma alma para Cristo é literalmente arrancá-la do domínio de Satanás, que atua na vida das pessoas através dos demônios. Eu preciso ter consciência que não é fácil, mas para quem quer ser discípulo de Jesus, eu preciso saber que Ele está comigo. E não tem coisa melhor, irmão, não tem. Eu, particularmente, sou prova disso, porque já ganhei muitas pessoas para Jesus, por misericórdia dEle. Não tem coisa melhor que você ver uma pessoa ser transformada pelo Evangelho. Não há nada que dê mais prazer para um discipulador do que você ver a vida de uma pessoa sendo transformada. A pessoa é vítima de Satanás, nas drogas, no álcool, a vida atrapalhada, e de repente ela conhece Jesus, Jesus começa a trabalhar na vida da pessoa, daqui a pouco aquela pessoa é outra. Se bebia, não bebe mais, se drogava, não se droga mais, se mentia, não mente mais, se prostituía, não prostitui mais. Por quê? Porque foi mudada. O Evangelho muda as pessoas, o Evangelho transforma as pessoas. Mas a gente só consegue desenvolver essa missão se a gente for discípulo. Fã de Jesus nunca será um evangelizador. Jesus tem muitos fãs. E Jesus não está procurando fã. Fã coleciona, fã grita, fã vibra. Só que fã vai e vem. Qualquer coisa que acontece destrói o relacionamento do fã com o seu ídolo. Jesus não quer fã, Jesus quer discípulo. Discípulo Jesus está procurando. E aí, eu preciso entender o seguinte, quais são as características do verdadeiro discípulo? Rapidinho, deixa eu te mostrar aqui, ó, o que aconteceu na época de Jesus. E às vezes acontece hoje.
João capítulo 6, versículo 66, diz assim, ó, desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então Jesus disse aos 12, quereis vós também retirar-vos? Porque Jesus deu uma palavra um pouquinho mais dura, Jesus exortou a multidão, muita gente começou a ir embora. E Jesus disse para os apóstolos, para os 12, vocês também não querem ir embora? A impressão que dá que Jesus foi grosso. Não, Jesus queria ver qual era a real intenção daquela gente. Jesus estava querendo saber o que estava no coração daquelas pessoas. Mas Simão Pedro levanta e diz, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens a palavra, ou as palavras de vida eterna. Só o Senhor tem o que nós precisamos. Foi o que Pedro disse para Jesus. Então, dentro disso aqui, eu poderia afirmar o seguinte, não basta conhecê-lo. É preciso ter compromisso com ele. Essa é a missão. Eu não posso dizer que sou seguidor de Jesus se eu não tenho compromisso com ele. Eu não sou discípulo, então. Eu estou falando que sou, mas não sou. Então, não basta conhecê-lo. É preciso ter compromisso com ele. Se você ler em Mateus capítulo 8, versículo 18 ao 22, você vai ver que Jesus espera comprometimento. Nós precisamos ser comprometidos com o nosso Senhor. Ou do contrário, não somos discípulos. Segunda grande verdade, não basta reconhecê-lo como mestre. É preciso estar disposto a renunciar muitas coisas por amor a ele. Qual é o princípio fundamental do Evangelho? Lembra? Você lembra? A Bíblia diz assim, ó, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, toma sua cruz e siga-me. Então, ser discípulo demanda renúncia. E renunciar, irmãos, a nós mesmos não é uma coisa fácil. Não é uma coisa fácil. Geralmente, as pessoas que renunciam a si mesmo precisam pagar um preço. E esse preço Jesus exige. Do contrário, a gente nunca conseguirá ser um discípulo. Eu nunca vou exercer o papel de discípulo. Então, não basta reconhecê-lo como mestre, dizer que ele é o nosso Senhor. É necessário estar disposto a renunciar muitas coisas por amor a ele. Terceiro aspecto. Não basta admirá-lo. É preciso ter comunhão com ele. Eu conheço muita gente que gosta de Jesus. Até o momento que Jesus não exija dele comprometimento. Mudança de vida. E aí, meu irmão? Não dá. Sinceramente, não dá para vencer. Deus espera que nós saibamos buscar, acima de tudo, não é? Estreitar uma comunhão com o Senhor, viver uma vida íntima. Íntima. Eu preciso ter comunhão com o meu Senhor, porque aí eu começo a absorver todas as coisas boas que Ele tem para a minha vida. Jesus está chamando você para uma comunhão, com uma intimidade, para um relacionamento. Não tem coisa melhor do que estar sós com quem você ama. Não tem coisa melhor, queridos, que estar com Jesus, andar com Jesus, caminhar com Jesus, falar com Jesus, glorificar a Jesus, ter liberdade com Jesus. Deus quer que você tenha uma experiência com Jesus, porque é através dessa experiência que você verá as mudanças acontecendo na sua vida. Não permita que você fuja dessa missão. O Senhor Jesus disse, ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo, porém aquele que não crer será condenado. Eu não consigo convencer todas as pessoas do Evangelho, mas eu posso anunciar a todas quantas me for possível. E a pessoa terá a decisão, porque Deus não obriga ninguém a segui-lo. Ninguém serve a Jesus por obrigação, nós servimos por amor. E eu sou um discípulo, não é porque sou obrigado, eu sou um discípulo porque eu amo o meu Senhor. Essa é a mensagem que eu quero deixar para você. Vamos orar para Jesus, quem sabe encontrar no seu coração, na sua vida, no seu ministério, o obreiro que está faltando para a obra. Clamai ao Senhor da seara, porque são poucos os ceifeiros. Deus conta com você. Senhor, nosso Deus, nosso bom Pai, nós nos apresentamos diante do Senhor, convictos de que somos discípulos e que estamos aqui a serviço do Senhor. O que eu quero pedir nessa oração
é que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos dê graça, que o Senhor nos dê poder, que o Senhor nos dê autoridade, para que nós possamos fazer outros discípulos. Eu acabei de dizer que a maior missão de um discípulo é fazer outro discípulo. Jesus, ajude a igreja, ajude as pessoas a evangelizar, a pregar o Evangelho, a compartilhar da verdade plena do Evangelho que transforma, que muda, que dá nova perspectiva de vida às pessoas. Faz, meu Deus, o que eu não posso fazer. Realiza aquilo que eu não posso realizar, mas por bondade, através do Teu Espírito Santo, ajude a mim e aos meus irmãos a fazer aquilo que nós podemos fazer. Eu te peço e eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Estamos concluindo mais um programa Palavra de Fé e é muito importante que nós ouçamos a voz de Deus, que nós aprendamos que o trabalho precisa ser feito enquanto é dia. A Bíblia diz, Jesus disse, a noite vem quando não se pode trabalhar. Então vamos evangelizar, vamos discipular enquanto é dia. Despeço-me de você, desejando uma semana de bênção, que a mão do Senhor esteja sobre a sua vida e sobre a sua família. Deus te abençoe e até o próximo programa. Programa Palavra de Fé, um oferecimento Melani Produções, fotos, filmagens e álbuns de luxo.